O São Paulo desistiu de enfrentar o Internacional no Morumbi. Vou te trazer o real motivo dessa alteração. Para completar, Zubeldia e São Paulo se enfrentam na quinta-feira. O treinador argentino processou o São Paulo, sim ou não? E o São Paulo desistiu de enfrentar o Internacional no Morumbi. Jogo marcado para 3 de dezembro, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo super importante na briga do Tricolor por vaga em pré-Libertadores. Inicialmente esse jogo aconteceria na Vila Belmiro, por conta da realização de uma série de shows. Mas, dentro do São Paulo, conseguiu-se a informação de que haveria tempo hábil para que o gramado fosse replantado e o São Paulo fizesse esse jogo. A grande verdade é que o Tricolor mandou um ofício nas últimas horas à CBF solicitando que a partida retorne para a Vila Belmiro, porque o presidente do São Paulo, Júlio Casares, está preocupado com uma série de protestos que estavam sendo preparados para o lado de fora do Morumbi justamente nessa partida. O presidente, incomodado com o fato, decidiu voltar atrás e fará com que o jogo aconteça no estádio do Santos, ainda que isso traga prejuízo do ponto de vista esportivo para o São Paulo. Dentro da diretoria também houve incômodo com a decisão. A avaliação é de que o São Paulo seria mais forte contra o Inter jogando em seu estádio do que na Vila Belmiro. É bem verdade que o Tricolor vem de uma vitória no estádio Santista 2-1 contra o Juventude. É bem verdade também que o Juventude está entre os piores times do campeonato, praticamente rebaixado para a segunda divisão. A saideira sobre o São Paulo: Ferreira não enfrenta o Fluminense nessa quinta-feira, jogo no Maracanã. O atleta sentiu um edema na coxa na partida contra o Juventude e talvez nem entre mais em campo na reta final de 2026. Zagueiro do Racing na semifinal da Libertadores, Marcos Rojo, pode virar reforço do São Paulo? Essa pergunta me foi feita durante o programa do Nicola dessa quinta-feira aqui no YouTube. Não sabia de nada a esse respeito e repassei por uma fonte que está participando de todo o processo de definição do elenco para 2026. E a resposta foi, abre aspas, nunca falamos sobre esse nome. Quero usar esse exemplo do Marcos Rojo para contar para vocês o que o São Paulo procura e o que o São Paulo não procura em relação a reforços para a próxima temporada. O São Paulo fará alguns investimentos no mês de janeiro, até porque entende que em janeiro há necessidade de ser a janela mais forte da temporada, especialmente por conta da antecipação do Campeonato Brasileiro. Você sabe que Brasileiro e Campeonato Paulista vão acontecer de forma simultânea a partir do próximo ano. Diante disso, São Paulo vai buscar a contratação de atletas mais importantes no início da temporada. Não é o caso do Rojo e não é o caso de jogadores com idade avançada e com histórico de lesões. E o zagueiro argentino do Racing tem as duas condições: 35 anos de idade e muitos problemas, quase todos relacionados a seu joelho. Antes de trocar o Boca Juniors pelo Racing, essa mudança aconteceu nessa temporada. O Rojo havia sofrido com uma série de problemas no joelho. Chegou a ficar 8 meses sem atuar. Em um desses momentos de pausa, chegou a ser especulado no Palmeiras, nome não confirmado. Importante registrar também que, por conta da dificuldade financeira, o São Paulo não fará enormes investimentos. A busca se dá por atletas jovens, com histórico pequeno de lesões, em que não haja a necessidade de um grande investimento. E dá para dizer também que zagueiro não é prioridade, especialmente depois da chegada do Rafael Tolói na última janela de transferências. Hoje o São Paulo tem Tolói, Arboleda, Alan Franco, Sabino, além de uma série de garotos da base que serão promovidos num futuro não tão distante. O Ferrarese pode ser utilizado como zagueiro e como lateral, embora seja zagueiro de origem. Paulo, que vai precisar de pelo menos mais uma venda ou até duas para fechar a temporada no azul. O balancete divulgado dentro do São Paulo no Conselho de Administrativo mostra a necessidade de mais 55 milhões de reais com vendas de atletas até o fim dessa temporada. A gente está falando de algo na casa dos 9 milhões de euros. E a julgar pelas últimas vendas recentes feitas pelo São Paulo, como por exemplo a do Henrique Carmo, jogador de enorme potencial negociado por 6 milhões de euros, dá para imaginar que uma venda só não seja suficiente para que o Tricolor alcance esses 9 milhões de euros. O presidente Júlio Casares tem batido na tecla de que quer fechar 2025 no azul, e para que isso ocorra, ele vai precisar buscar esses 55 milhões de reais em transferências de jogadores. Se você fosse dirigente do São Paulo, como você obteria com vendas de atletas tal quantia? Difícil imaginar quem é que pode garantir tanto dinheiro. Importante registrar também que esses 55 milhões vem numa temporada em que o São Paulo ultrapassou 300 milhões de reais com vendas de atletas.
com as negociações já definidas do Galo, que vai para o River Plate, e no Nestor, que fica no Bahia, esses jogadores estavam por empréstimo e serão comprados. O São Paulo ultrapassou 300 milhões de reais com vendas de atletas, ainda assim vai precisar desses 55 milhões de reais para alcançar um superávit pouco comum dos últimos anos. Quais as posições que o São Paulo buscará reforços para 2026? Mandei essa pergunta para um dirigente do Tricolor na live desse domingo. E na manhã dessa segunda-feira a resposta apareceu por aqui. São Paulo dará prioridade a um camisa 10 e essa busca se dá antes mesmo do problema de saúde com o Oscar. São Paulo também sonha com a contratação de um segundo volante com bom recurso, que possa jogar ao lado ou para concorrer com o Marcos Antônio, além de um zagueiro canhoto que dispute posição com o Sabino. Essas são hoje as 3 prioridades no elenco do São Paulo. Importante registrar que, se o Oscar de fato se aposentar, o São Paulo vai ao mercado em busca de mais 2 ou 3 reforços. Isso porque garante um alívio em sua folha salarial de R$2.300.000 mês. São Paulo paga R$1,5 milhão ao Oscar, outros 800 mil são bancados pela patrocinadora Master e o São Paulo entende que teria esses R$2.300.000 para buscar novos reforços. E a diretoria do São Paulo está muito incomodada com os vários atos de indisciplina observados ao longo da temporada no CT da Barra Funda. A avaliação é de que faltou pulso e disciplina para os gestores do departamento de futebol. Vou contar alguns dos causos que acabaram sendo descobertos recentemente e que incomodaram demais ao presidente Júlio Casares e aos mais próximos. Foram vários os casos de atletas que chegaram atrasados para treinos. Houve também um episódio em que um funcionário chegou sem nenhuma condição de trabalho e acabou sendo acobertado pelos outros em vez de ser punido, com uma multa ou até com a demissão. Todos esses atos foram constatados, debatidos com atletas e funcionários, e a promessa do São Paulo é de que a partir de agora não vai mais ser permitido qualquer ato de indisciplina, sob o risco de multas pesadas. A promessa de que com direitos de imagem em dia, São Paulo não vai mais tolerar atos de indisciplina ou casos de descompromisso. A impressão que se tem é que está tudo muito fácil, muito cômodo para os atletas. E uma das percepções é de que toda essa morosidade e aceitação em relação às coisas faz com que os atletas se contundam mais e demorem mais para se recuperar. Vale a lembrança de que o Tricolor teve 73% do seu elenco frequentando o departamento médico em pelo menos uma oportunidade desde o início do ano. Preciso falar agora de um jogador do São Paulo que já foi alvo do Tricolor e que se declarou torcedor são paulino. Eu me refiro a Bernardo Júnior, que é filho do Bernardão, volante da década de 80 e 90, fez história com a camisa do São Paulo. Hoje o Bernardo Júnior atua na Alemanha, ele defende o Hoffenheim. E o pessoal do Gold foi cobrir um jogo do Hoffenheim e o entrevistou depois da partida. Bernardo Júnior admitiu que torce pelo São Paulo, por toda a ligação que o pai dele tinha como atleta. Bernardo conta que cresceu assistindo aos jogos do São Paulo no Morumbi, foi inúmeras vezes ao estádio, mora perto do estádio, assim que vinha ao Brasil, sempre tem a oportunidade e o hábito de assistir a jogos do São Paulo. Hoje o jogador tem 30 anos de idade, carreira praticamente toda feita no exterior. Passou por Leipzig, da Alemanha, pelo Salzburg, da Áustria, pelo Brighton, da Inglaterra, também jogou mais recentemente no Bochum, 2 temporadas no futebol alemão pelo Bochum, se mudou recentemente para o Hoffenheim, 13 partidas nessa atual temporada, titular absoluto. Quero contar que na última janela de transferências do São Paulo e o Corinthians foram alguns dos interessados no atleta. O Bernardo até cogitou voltar ao Brasil. O pai dele, que é seu representante, o Bernardão, é quem optou por adiar esse retorno, entendendo que o Bernardo ainda tem lenha para queimar no futebol europeu. O São Paulo dá para dizer que parece ser uma possibilidade real para um futuro não tão distante. Aguardemos cenas dos próximos capítulos e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre São Paulo versus o Beldia. Tricolor enfrenta seu ex-treinador na próxima quinta-feira, no jogo no Maracanã contra o Fluminense. Partida super importante para o São Paulo, que sonha em se manter na 8ª colocação para tentar vaga na pré-Libertadores. Queria registrar que a saída do Zubeldia foi bem mais tensa e problemática do que o São Paulo divulgou. O Zubeldia acabou caindo em 16 de junho, na oportunidade que o São Paulo chegou a falar num acordo amigável.
assegurando que o argentino havia colocado o cargo à disposição, que o São Paulo aceitou o pedido de demissão do Zubeldia e que tudo corria às mil maravilhas. Não foi o caso, houve um problema financeiro importante. São Paulo tinha 3 milhões de reais a pagar para o Zubeldia e para os seus auxiliares como multa pela saída do treinador. Essa multa equivalia a 3 meses de salário. No primeiro momento, o São Paulo tentou pagar um valor menor, o que não foi aceito. A partir daí, começaram as negociações para um parcelamento. O Tricolor tentando fazer o máximo de parcelas possível e o Zubeldia e seus auxiliares sugerindo um pagamento em menos parcelas. No fim das contas, dá para imaginar que a coisa se acertou, até porque nesse exato momento não existe qualquer processo do Zubeldia contra o São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, procurei o pessoal do departamento jurídico do Tricolor, que assegurou que o treinador argentino não precisou recorrer à justiça contra o São Paulo. Por falar em justiça, contar que o Tricolor cobra nos tribunais 6 milhões e 200 mil reais da Blue Saúde, operadora de planos de saúde que estampou sua marca até a metade desse ano. O contrato havia sido iniciado em junho de 2024 e recentemente a Blue Saúde saiu da camisa do São Paulo por inadimplência. De acordo com o Tricolor, o contrato que só acabaria em dezembro precisou ser interrompido porque desde maio desse ano a Blue Saúde deixou de fazer seus pagamentos. Fala, família Tricolor, obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.